E aí, meus amigos da Paranormal Ataque, que também acompanham o Paranoia Sociedade Anônima no nosso site. Hoje a gente voltou com o podcast e voltamos em grande estilo, porque a gente está aqui hoje com a presença do Zé Covinha. O Zé Covinha ele vai contar pra gente aqui as coisas que acontecem dentro de um cemitério que ninguém tem coragem de perguntar. Zé Covinha, por favor, se apresente aí, diga suas credenciais aqui para o nosso público. Olá pessoal, Zé Covinha. Hoje eu estou aqui para esclarecer para vocês e desmistificar algumas coisas sobre a nossa profissão dos coveiros e tirar aqui algumas dúvidas, né, que as pessoas têm frequentes aí sobre o cemitério, sobre as místicas, sobre as histórias. E vamos que vamos. Maravilha. Gente, vocês vão poder assistir no YouTube, vão poder ouvir no Spotify e também vai estar nas nossas redes vizinhas. Na descrição do vídeo vai estar as redes sociais do Zé Covinha, o canal dele. Sigam ele lá também, tá bom, pessoal? E a gente vai aqui começar a perguntinha básica. Sepultador, coveiro, como é que você entrou nessa profissão, que é tão diferente assim? Cara, no meu caso foi o seguinte, tinha um grupo, né, lá do bairro, e acabou que alguém mandou nesse grupo sobre uma vaga de trabalho no cemitério e tal, e eu tinha na minha cabeça que não deveria ser uma coisa muito concorrida. E eu já tinha, assim, um certo costume de frequentar cemitério, já gostava de cemitério, né? Por gostar de rock and roll na minha adolescência ali, gostava muito de ir para cemitério, essas coisas, e sempre tive esse interesse em trabalhar no cemitério, sempre tive essa curiosidade. E acabou que aconteceu foi dessa forma. Aí eu vi essa mensagem lá, entrei em contato com essa pessoa que me indicou o senhor Marco Aurélio, que na época era o responsável pelos cemitérios, né? Porque onde eu trabalho, no caso, a gente trabalha em 3 cemitérios diferentes, né? A administração toma conta de 3 cemitérios diferentes. E aí eu tive o contato com esse senhor Marco Aurélio, que me indicou para o trabalho. Ele tinha 2 vagas, que era uma para sepultador, né? No caso de coveiro, e a outra era para auxiliar de serviços gerais. Eu optei em acabar indo trabalhar de coveiro mesmo. E eu me dou super bem, assim, com a minha profissão, não tenho nenhum tipo de problema, sabe? Que legal. E há quantos anos que o Zé Covinha está nessa profissão? Eu tenho 2 anos só, cara. Só 2 anos que eu trabalho de coveiro. Pô, sensacional, porque a gente vê assim uma quantidade de seguidores que você tem absurda, querendo saber como é que é o dia a dia de um coveiro, né? Sim, sim, as pessoas são bastante curiosas com isso. E me diz uma coisa, assim, existe assim, dentro da profissão, alguma superstição, alguma história que é contada para quem está chegando? Assim, a gente brinca muito que quem bebe água do cemitério não sai de lá, né? Mas, assim, histórias tem, sim, tem muitas histórias de pessoas que já passaram por lá, né? De pessoas que já vivenciaram coisas lá. Apesar que no cemitério que eu trabalho em si, as histórias são poucas, né? Mas a gente tem um outro cemitério vizinho que também, igual eu falei, como eu falei antes, que é também da nossa administração, que ele é mais tradicional, então ele reza mais lenda em torno dele. Você tem assim, alguma lenda que você possa contar pra gente? Uma coisa... Cara, assim, tem uma lenda muito famosa, assim, que eu posso só citar ela aqui, por exemplo, é a Loura do Bonfim, né? Porque o outro cemitério, no caso, seria esse cemitério, que é o cemitério do Bonfim, um cemitério muito tradicional da minha cidade. E tem muitas histórias dele, assim. Mas eu vou te contar uma história aqui, que essa até assim, ela não é muito mística, ela na verdade ela é até um pouco engraçada. Teve uma situação que um cidadão, ele estava muito mal, né? Ele estava no terminal, assim, no hospital, e a família já temendo pelo pior, foi lá e colocou o nome dele na lápide e tal, já, assim, estava esperando a notícia ruim, né? Passados-se alguns anos, ele se recuperou e tal, aí foi fazer uma visita no cemitério. Eu fui orientar ele até a sepultura. Quando chegou na sepultura, cara, tava lá o nome dele, tipo, ele ficou em choque, né? Ele assustou porque a família esperava pelo pior e acabou gravando o nome dele na lápide e enterraram ele antes da hora. Não contaram pro cara e ele foi passear no cemitério e topou com a própria lápide. Foi visitar a sepultura da família, né? E acabou encontrando o nome dele na lápide, cara. É um negócio meio assustador, né? Você não tá...
sabe, né? Você chegar e acha seu nome lá. Tirando uma atriz famosa aí que fez o túmulo, não lembro dela agora, mas ela fez o túmulo dela assim com mais de 20 anos de antecedência, porque aqui é das militares. Ela fez até uma pirâmide, né? Como aí ela foi por conta própria, né? Mas a surpresa dele não foi muito agradável. Porque a dele não foi programada, né? Meu Deus, gente. Mas tem, assim, histórias assim, as histórias paranormais, assim, também tem algumas. Olha, tem uma outra que eu posso te contar, que foi uma situação, assim, os rapazes que contam lá, né, porque são um pouco mais antigos, que eles foram fazer uma abertura e pro sepultamento de uma pessoa e tal, e aí, quando a gente vai fazer essa abertura, a gente precisa que alguém esteja acompanhando, né? E tinha 2 pessoas lá para acompanhar a sepultura e tal, a abertura. E no decorrer da abertura, uma dessas pessoas não conversava, não se manifestava muito, e só uma pessoa muito triste conversava e tal, e essa outra pessoa meio um pouco afastada assim. E no final das contas, quando os rapazes foram fazer o sepultamento, que a família chegou assim, e pediram para abrir o caixão, né, a tampa do caixão para poder fazer a última despedida, um dos rapazes falou que essa outra pessoa que ele via ali presente era a mesma pessoa que estava no caixão. Nossa. Então ele vagava ali pelo cemitério? Exatamente, era como se ele estivesse ali rodeando a própria sepultura dele, né? É porque a gente aqui no canal, nós fazemos pesquisas, né? A gente busca entender se existe o outro lado, né? Independente de religião. Sim. E se existe, a gente procura dar uma explicação científica que seja irrevogável, que ninguém pode dizer, não é assim. É uma busca que a gente tem aqui no canal, né, de entender esse outro lado. Você já teve assim, outras experiências sobrenaturais, tipo, ver alguém passando por você, de repente essa pessoa desaparece, você ter a certeza que aquela pessoa que passou por ali não estava viva, era uma alma? Cara, eu posso te dizer o seguinte, porque eu, assim, desde pequeno, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande com esse tipo de coisa, sabe? Desde pequenininho, eu sempre tive muita visão desse tipo de coisa. Então, assim, nunca foi uma coisa que me assustasse muito. Na verdade, no início me assustava, quando eu era bem jovenzinho, assim, me assustava. Depois eu fui aceitando isso com um pouco mais de naturalidade. E eu posso te falar, assim, que eu já passei por experiência, por exemplo, no cemitério, de sentir presenças próximas de mim o tempo todo e não ter ninguém ali. Mas de faltar pouco, sentir uma respiração, assim, no meu ouvido, sabe? Quando você tem certeza de que tem alguma coisa ali próximo de você. Mas, como eu te disse, é uma coisa que eu já consigo tratar com uma naturalidade, porque eu já, igual eu te falei, eu já tenho uma sensibilidade a esse tipo de coisa. E é uma coisa muito rotineira para mim, até no cemitério, ver vultos, assim, ter esse tipo de sensação de estar sendo observado, ou de sentir alguma coisa próximo, mas não é algo que me assuste, sabe? A gente faz investigação em cemitério, né? Então, não tem assim uma sensibilidade para ver ou para ouvir mesmo. Então, a gente usa os equipamentos, por exemplo, um programa que capta sons no limite do que um cachorro conseguiria ouvir. Sim. Então, a gente esteve em Paranapiacaba, que a gente vai muito para lá, tem um cemitério lá, é do tempo da construção da vila, de 1800 e pouco. E aconteceu uma coisa muito interessante no show que eu fui lá sozinho, que eu estava usando esse programa e tentando contato, e eu ouvi uma conversa paralela, que falava assim, ele consegue ouvir a gente? Não sei. Quem é ele? Você sabe? Também não sei. O que diabo ele está fazendo aqui? Então eu estava captando uma conversa paralela ao meu lado, cara. Eu achei aquilo ali incrível. Não estavam respondendo diretamente, mas conversavam entre eles. Quem é esse cara? O que ele está fazendo aqui? Aí eu te Isso me lembrou o filme Os Outros. Já assistiu? Os Outros, eu já assisti, cara, esse filme. Me lembrou muito. Me lembrou muito essa situação. Mas assim, eu também acredito muito nisso, sabe? Eu acho que eu acredito no bem e no mal, mas não acredito de forma convencional, sabe? E não duvido desse tipo de coisa não, porque como eu te falei, por eu ter essa sensibilidade com esse tipo de coisa, isso pra mim é uma coisa que eu trato com naturalidade, sabe? Na verdade, eu acredito até que isso seja um dom, porque eu acho que cada um tem um tipo de espiritualidade, um tipo de afinidade com algumas coisas, talvez essa seja a minha.
Quando nós começamos com o canal, eu sou sincero dizer, eu não acreditava em absolutamente nada. Mas com o passar do tempo, eu fui tendo experiências, vendo coisas que eu não consigo explicar. Então, eu não tenho assim, não consigo mais dizer, não existe, porque eu vi que existe. Agora mudou a minha frase assim, eu não sei o que é aquilo, eu não consigo explicar, mas é muito além da minha compreensão, com certeza. Sim, eu também tenho esse mesmo pensamento, sabe? Porque, assim, que existe, existe. Eu também acredito nisso como um fato. Eu só não sei explicar como. E também não creio de forma convencional, sabe? Mas eu acredito que tá ali o bem, o mal, o lado, né, nosso lado humano, nosso lado espiritual. Eu acredito em tudo isso. E você, nos seus locais de trabalho, já topou com algum caça-fantasmas, um investigador do paranormal, andando lá pelo cemitério? Aonde eu trabalho em si, não, porque, como eu te falei, lá é um cemitério-parque. Então, lá não tem muita coisa atrativa, sabe? Já o cemitério do Bonfim, a cidade foi construída em torno dele. O cemitério é mais velho que a cidade. Então, lá sim, lá tem muita história. Lá tem túmulo dos primeiros prefeitos da cidade, dos moradores mais antigos, né? Gente muito importante, fazendeiros antigos da cidade. E, enfim, assim, no cemitério do Bonfim, ele sim tem muita história para contar. O cemitério que eu trabalho já não tem tanta história assim, porque no caso eu consigo te explicar mais de forma. Não consigo te dar muita informação de casos espirituais, mas eu posso te falar de muitas situações rotineiras, sabe, cotidianas de lá. A gente não tem muita visita lá, assim, por não ter muita coisa atrativa, sabe? É sempre visitas mais íntimas mesmo, família que vai ali, faz uma visita ao túmulo e se despede e vai embora. Sim, porque aqui tem dois cemitérios grandes em São Paulo, que é o Consolação e o Araçá. Vira e mexe, você topa com alguém fazendo a mesma coisa que você lá. O cemitério da Consolação de São Paulo, eu até fiz um vídeo sobre ele. Sobre um descaso que estava tendo nele um tempo atrás, sepulturas abertas, ossada, exposta. Eu até cheguei a fazer um vídeo sobre. Infelizmente, não, melhorou bastante agora, né? Hoje, não, isso tem bastante tempo, sim, tem bastante tempo. Tanto que tem uma das minhas pesquisas de campo lá, que a gente está gravando, e uma voz fala, e esse lixo aí? Que foi assim, uma prova de que eu estava falando com alguém, não era brincadeira, eu estava sozinho, vai falar. Com certeza alguém vai vir aqui e vai recolher, tanto tá no saco preto, né? Aí você vai falar, então tá bom. Cara, foi uma coisa meio assim, dá um susto na gente. Como é que ele sabe que tem um lixo aqui? Tá vendo, então tá acompanhando. Sim, eu acho que a gente é vigiado todo o tempo, né? As pessoas me perguntam muito, me questionam muito sobre isso, sabe? Como é lidar com esse tipo de coisa, como é minha vida aqui fora, como eu lido com como dormir, por exemplo, me alimentar se eu ter algum problema, e assim, gente, é uma coisa super natural, né? É que a morte, principalmente no Ocidente, ela é um tabu muito grande, né? Você vê que no Oriente ela aceita como uma coisa natural, uma fase da vida, que as religiões explicam a existência do outro lado, isso aqui é passageiro. Mas já para o ocidental é mais difícil aceitar a morte, né? Eu lembro assim, quando eu era criança, podia falar de doença. Não podia falar Verdade. Chamando, né? Hoje, não sei se... Hoje ainda os antigos continuam com essa crença, né, que você não pode falar. Tinha até a só de cobrir os espelhos quando alguém morria. E você tem essas crenças na sua família, entre os seus amigos de trabalho? Ou para você já normalizou tudo? Assim, eu particularmente eu não carrego crença nenhuma comigo não, porque eu acho que crença limita muito a gente, igual você falou, sobre a dificuldade, né, das pessoas em aceitar a morte. Eu nunca tive esse problema, assim, falando por mim mesmo, eu nunca tive esse problema porque eu acredito que é a única certeza que a gente tem. Então eu não carrego crença por achar que limita demais, mas respeito todas, sabe? Acho que cada um tem total direito de acreditar em cada coisa. Mas eu já trato a morte com naturalidade. Para mim, continua sendo uma incógnita como para qualquer outra pessoa. Sabe, assim, que vai acontecer comigo depois que eu morrer, eu não sei, mas eu sei que uma hora vai chegar.
Como é que o Zé Covinha lida, né, com a questão do sepultamento, a dor das famílias, porque é um momento pesadíssimo. Isso te afeta, você consegue, depois que você sai de lá, se desligar daquilo? Cara, assim, eu particularmente, eu sou um coveiro que eu procuro ser o menos invasivo possível, sabe? Quando a família está ali no seu momento ali de despedida, enlutada ali, eu prefiro ficar um pouco mais afastado. Eu só chego mesmo para fazer ali o sepultamento e me afasto um pouco. Mas é uma coisa que a gente faz parte da vida das pessoas, né? Inclusive no plantão passado meu de trabalho mesmo, uma curiosidade. O rapaz chegou para mim e falou assim: poxa, cara, você fez a exumação do meu filho e da minha esposa. Eu falei assim: poxa, cara, meus sentimentos, mas eu não me lembro disso. Aí ele: não tô te cobrando que lembrasse, mas pra você ver como é engraçado, como vocês passam a fazer parte da vida da gente. Você fez a exumação do meu filho e da minha mulher e hoje você está fazendo o sepultamento da minha mãe. Então, assim, a gente faz parte de um momento muito difícil da vida dos outros. Mas, cara, eu chego a enterrar 35 pessoas por dia. Então eu não posso trazer isso para minha casa. Se eu chegar aqui em casa com um pouquinho da dor de cada um, eu não consigo sorrir para minha filha, por exemplo. Então, assim, eu trato todos com total respeito, sabe? Procuro ser o menos invasivo possível, me mantenho o mais afastado possível para não gerar nenhum tipo de constrangimento enquanto a família se despede. Mas, para mim, assim, o que acontece ali, fica ali. Geralmente, eu não consigo nem me lembrar do rosto das pessoas se eu cruzar com elas na rua, sabe? Você falou 35 sepultamentos por dia, um dia normal? Assim, um dia meio atípico, a gente chega a enterrar 35 pessoas por dia. Mas o nosso normal é de 18, 22 pessoas por dia. É impressionante que, assim, vocês são tão discretos no que vocês estão fazendo que a gente mal acha que o cemitério está sempre vazio. Não tem ninguém, não está acontecendo sepultamento. É muito rápido, muito discreto a maneira como vocês fazem as coisas. Assim, eu me espantei com 22 a 35 sepultamentos por dia. Porque eu passo a impressão que acontece um ou outro na semana, de tão rápido e discreta que é a coisa. Não, mas assim, o cemitério é bem movimentado, tá? As pessoas falam assim: poxa, mas morre muita gente. Eu costumo dizer que a proporção é praticamente a mesma, porque eu enterro no mesmo dia uma pessoa que viveu 100 anos e enterro um bebê que viveu 2 meses. Enterro um bebê que mal viveu. Eu já enterrei um bebê, cara, que ele infartou na barriga da mãe. Faltava um mês para nascer. Enterrei uma mulher de 108 anos no mesmo dia. Eu acho que quando sepultam uma mulher de 108 anos é mais tranquilo, porque... Sim, porque a gente entende que viveu o que tinha para viver, né? Para viver. Eu acho que um bebê, ele, por mais que seja profissional, acho que por mais que tenha experiência, mais que tenha que se afastar emocionalmente, é difícil, né? Cara, assim, nos meus 2 anos de trabalho, eu, assim, principalmente porque quando eu entrei pro cemitério, eu tenho 3 filhos hoje, né? Eu tenho um menino já bem grande, já tem uns 12 anos, e tenho 2 menininhas. Uma recém-nascida, tem 4 meses, e minha outra filhinha tem 2 anos, que foi logo que eu entrei pro cemitério. Desde então, cara, eu nunca fiz o sepultamento de uma criança, eu nunca fiz assim, porque não precisa mais do que um homem para poder carregar um caixãozinho daquele tamanho. Então, toda vez que eu vejo, não que eu me negue, mas se eu puder me afastar o máximo possível e não fazer, eu deixo para os meus amigos que têm um pouco mais de frieza para esse momento, porque eu, na condição de pai, eu não consigo ir lá e pegar um caixão e não me imaginar no lugar de outra pessoa, sabe? De tipo, perder o seu filho, assim, deve ser uma dor sem explicação. Com certeza. Acho que é demais. Exato. Para mim também eu acho que é demais. Eu acho que, assim, é uma das dificuldades que eu tenho no meu trabalho. Essa é uma das dificuldades que eu tenho em tipo, me aproximar de caixinha de criança, assim, é muito difícil. É pesado. E, assim, nesses seus 2 anos de trabalho, assim, você consegue ver a parte gratificante do seu trabalho, da função social que você está fazendo nela? Sim, sim. Inclusive, teve uma situação muito legal que a gente teve no final do ano passado, que foi um pessoal lá, era uma moça, ela me fazia poesia, sabe? Me fazia poesia e música, e levava isso como um projeto social.
Aí teve um dia que a gente estava lá trabalhando assim, no final do dia, eles fizeram uma surpresa pra gente, foi muito legal, fizeram uma poesia, uma música, levaram uma cesta com chocolates pra gente, para agradecer pelo sepultamento que a gente tinha feito de um familiar dela. Eu não me recordo bem se foi a mãe ou se foi uma tia, foi alguma coisa assim, sabe? Mas eles vieram, fizeram uma homenagem pra gente. E assim, da mesma forma que a gente vê uma parte que a gente leva como exclusão assim, da nossa profissão, a gente também vê um lado muito gratificante, igual quando esse senhor, por exemplo, que eu te falei, chegou e lembrou da minha pessoa. E assim, quando eu digo um pouco da parte de exclusão, porque o coveiro ele quase não é lembrado. Por exemplo, na pandemia, no auge ali da pandemia, todo mundo falava dos serviços essenciais, mas ninguém lembrava dos coveiros que enterrava 50, 60 por dia, sabe? A gente chegou a enterrar mais ou menos isso, assim, no auge da pandemia, era 50, 60 pessoas por dia, cara. E, tipo assim, era uma coisa muito louca, porque não tinha... a família não podia se despedir, a família não sabia se realmente era aquela pessoa que estava ali, porque os corpos chegavam totalmente lacrados, a gente não podia abrir por determinação, né, por causa da doença, os velórios era tipo coisa muito rápida, era só as pessoas chegarem, se despedirem, o cemitério vazio, muita coisa mudou desde a pandemia para cá, até no funcionamento do cemitério. Naquela época vocês sepultaram e também deram o adeus, né, para o lugar das famílias. Né? Sim, sim. Não foi fácil, não. Um momento muito difícil. Com certeza. E os seus amigos, como é que eles veem a tua profissão? Porque amigos a gente sabe como é que é, né? Ele não perde a língua, não perde a piada. O problema é que os meus amigos acho que são ainda pior do que eu ainda. Eles, assim, eu acho que eles tratam mais com curiosidade do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que, assim, a maioria das pessoas tem isso mesmo, mas é curiosidade, sabe? Muitas pessoas falam que não tem coragem, que não conseguiria fazer. E aponta diversos motivos, sabe? Assim, eu, igual eu te falei, eu acho que não tem nada, assim, no meu trabalho que me deixe, assim, um pouco... que me traga um pouco mais de dificuldade do que ter que lidar com o momento de sepultar uma criança. Agora, assim, as outras coisas para mim são bem tranquilas, eu consigo levar, assim, com naturalidade. Meus amigos tudo, assim, mais doido que eu ainda, velho. Tudo assim, mesmo. Como é que nasceu o Zé Covinha nessa história? Cara, o Zé Covinha, ele nasceu de uma brincadeira, de uma paródia que... tem um cara que eu sigo, ele gosto muito dos conteúdos dele, até reposto alguns dos conteúdos dele, que é o Júnior Covas. Ele é de Goiás, ele posta vídeos sobre como funciona o cemitério também, mas ele é lá na França, ele trabalha fora do Brasil, né? E ele tem uma paródia da música do Racionais, que ele fala do Zé Covinha. E um dia, assim, por acaso, eu peguei um vídeo, resolvi postar, e criei lá um perfil, por acaso, assim, no TikTok, com o nome de Zé Covinha, e acabou dando certo. Não esperava tomar a proporção que tomou. Tá dando uma congelada. Rogério, Oi? deu uma congeladinha? Na minha imagem? Isso, na sua imagem. Mas beleza, foi. Então, o Zé Covinha, ele surgiu assim, da paródia... Sim, ele surgiu de uma paródia do Júnior Covas. E daí eu peguei esse nome ali e criei uma página ali no TikTok, né? Com esse nome e acabou dando certo. Virou um sucesso. E aí daí surgiu o personagem. A gente acompanha ele também lá na França. Ele faz um trabalho bem legal. O Júnior Covas, né? O trabalho dele é muito, muito legal. E para ser coveiro, sepultador, que as pessoas falam, existe assim, algum protocolo, treinamento, um curso? Como é que funciona isso? Como é que você pode dizer, agora você é coveiro, você pode trabalhar? Cara, assim, não tem muito segredo na profissão, né? Acho que assim, o principal que as pessoas precisam ter assim, é um emocional mais forte, né? Você tem um psicológico um pouco mais forte porque a gente lidar com certas dificuldades, né? A gente lidar com um momento difícil da vida dos outros, que você não sabe o que vai te receber. Então, a principal orientação que você tem para ser um coveiro é que você seja o mais discreto possível e que, de forma alguma, você responda ou tenta argumentar em qualquer momento, porque ali a família, naquele momento, você vai receber pessoas que vão estar...
pessoas que vão tratar aquele momento com agressividade, que vão tratar com emocionalidade, vai ter gente que vai tratar de diversas formas diferentes, porque a perca, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Então, assim, a gente não tem como prever qual tipo de pessoa que a gente vai lidar, sabe? Então, acho que o principal requisito que a gente tem é ser mesmo, assim, uma pessoa mais sensível ao momento dos outros e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa blindada para si mesmo, para que isso não te traga algum problema. Digo, problema, assim, problema emocional, sabe? A gente deixar isso envolver na nossa vida pessoal. Mas, fora isso, a profissão não tem muito segredo. O treinamento é super básico mesmo. Você tem ali os mais velhos de profissão ali que auxilia todo o tempo. E no mais são só esses requisitos mesmo, de ter um pouco mais de sensibilidade com o momento do luto, né, das pessoas. A gente sabe que a NASA só não estuda o Brasil porque não quer, né? Já aconteceu assim de você fazer alguma exumação, abrir o caixão e não tem nada? Era um enterro falso? Não. Já aconteceu assim, eu abri e não achar nada porque a ação do tempo mesmo acabar com tudo, né? Tipo, já abria e realmente aquele ditado do pó viemos ao pó voltaremos. E virar literalmente pó mesmo, não tem nada. E esses sepultamentos, assim, centenários, tipo, de pessoas importantes do tempo do Império, por exemplo, em torno da fundação da cidade, eles não são mexidos, eles ficam lá eternamente, não há exumação, que é um jazigo muito importante, alguma coisa assim. Sempre tem essa curiosidade. Não, geralmente não. Geralmente é porque acaba virando meio que um patrimônio mesmo, né? Vira meio que um patrimônio mesmo e não mexe. Acho que nem com autorizações das famílias, assim, mexe, sabe? Porque vira uma coisa histórica mesmo e aí acho que já passa mais pelo Estado. Eu até estava vendo sobre a exumação da família imperial brasileira, não sei se vocês chegaram a ver. Os corpos estavam bem mumificados, assim, mas ela aconteceu por questões de história, né? Mas não foi nenhum pedido de família, nem nada. Eu sou historiador também, então eu acompanhei pela internet, né? Uhum. A ação foi feita por arqueólogos, havia a necessidade de tirar umas dúvidas, porque na época eles queriam saber se Dom Pedro II ele realmente tinha empurrado a princesa grávida escada abaixo e tinha quebrado o fêmur. Era uma história que precisava ser tirada ali. Então ele foi exumado, né, e aí fizeram um raio-x, uma ressonância portátil lá dentro mesmo, e aí descobriram que essa história era inverídica. Uhum. A gente sabe que ali é o túmulo, é o que você mais vê, a gente andando de skate ali, fazendo piquenique, andando de bicicleta. As pessoas morrem em noite de cemitério, não faz ideia que estão passeando em volta de um túmulo lá, mas é São Paulo. Mas onde eu trabalho também não é muito diferente, não. Assim, as pessoas costumam ir lá para fazer muita caminhada. Ao lado, assim, tem um batalhão da polícia. Sempre tem uns pessoal lá fazendo um treinamento. Porque o cemitério que eu trabalho, ele é o 5º maior cemitério do Brasil. Ele abriga mais ou menos lá umas 500 mil pessoas, sabe? Sim. Ele tem uma população uma população ali muito grande. Então lá tem esse espaço muito grande, igual eu te falei, lá por ser um parque tem muita árvore, tem muito espaço, então as pessoas vão para lá às vezes para passear com seus cachorros, tem o pessoal que vai para lá para poder fazer caminhada, e assim, o cemitério ele tem muito essa mística sobre ser um lugar assim, assombrado, e não é, eu particularmente é um lugar que eu me sinto super em paz, eu me sinto super bem. O cemitério ele só funciona durante o dia. Tem manutenção, tem administração à noite ou à noite ele é lacrado, é fechado? Onde eu trabalho mesmo, igual eu te falei, na questão da pandemia, mudaram algumas coisas e não voltaram mais. Foi uma das coisas que mudou, foi essa questão de funcionar à noite. O último sepultamento ele é feito até às 17 horas. Daí para lá ele ficava aberto, virava a noite aberto, mas só para os velórios. Aí já velava durante a noite. E quando dava de manhã, a partir das 9 horas da manhã, a gente já faz o sepultamento. Aí já virava a noite lá e fazia o sepultamento pela manhã. Agora não tem mais essa opção. Então o cemitério agora ele não funciona mais à noite. E os velórios agora, depois da pandemia, eles ficaram fechados.
então não funciona mais. Aí a gente só vai até as 17, que é o último sepultamento, e continua lá porque a administração ela funciona até as 19. Então a gente cumpre o horário de 7 às 19, depois 12 por 36, no outro dia folga. Já chegou a ter que trabalhar à noite lá alguma vez? Não cheguei a trabalhar à noite, porque, como eu te falei, quando eu comecei a trabalhar lá, já estava com essa restrição da pandemia, né? Então não tinha mais sepultamento, mais velórios à noite. Porque, pelo menos aqui no cemitério de São Paulo, eles têm um problema à noite, né? Muitos são muros muito antigos, né? Que não podem ser mexidos, porque aí vai depender de fã, de outras coisas, porque é tombado. Então, é um muro baixinho que se pula. Já teve problema vocês encontraram alguém bêbado lá? Amanheceu o dia, estou entrando para trabalhar, tem um cara todo de preto agarrado na garrafa de vinho, caído no chão lá. Já passou por uma situação dessa? Cara, é igual, tipo, lá onde eu trabalho mesmo, tem uma obra lá dentro do cemitério que ela tá inacabada, né? Então, assim, direto tem morador de rua que dorme lá dentro, então a gente sempre encontra, isso aí é super normal. Já tive vários relatos já de gente lá de perto lá que pula lá, tipo, para visitar as sepulturas à noite. Assim, né, é o que falam, né, que vão visitar. Se vamos só visitar mesmo, a gente não sabe. Mas, assim, graças a Deus, nesse meio tempo que eu tô trabalhando assim, a gente nunca chegou a achar a sepultura violada, sabe, esse tipo de coisa não. Mas já nessa obra, que seria uma mudança da administração dos vestiários, lá a gente encontra muitos usuários de droga, morador de ruas, lá já foi muito vandalizado, já roubaram portas dos velórios, já roubaram torneiro do velório, bebedouro do velório. Cara, você tem ideia, até vidro que estava lá para ser colocado na janela foram levados. Caramba, gente. Essa obra ela foi muito vandalizada, sabe? Então a gente encontra esse tipo de pessoa lá assim, e tem também uma parte mais lá embaixo, lá no cruzeiro, que a gente chama de cruzeiro, né? Que é uma cruz, uma parte lá que tem uma cruz bem grande, que as famílias podem ir lá para acender vela e tal, fazer as homenagens, né? Às vezes a gente chega lá para trabalhar e encontra alguns desses moradores de rua lá, porque lá também o pessoal deixa algumas coisas referentes à sua religião, né? Tipo bebida, cigarro, essas coisas. E essas pessoas vão para lá, acaba que vira a noite ali, usa dessas coisas que estão deixadas lá, e a gente chega para trabalhar, eles estão lá. Mas geralmente são pessoas que já estão na rua, sabe? Então é um sem-teto, morador de rua, ele dorme, se tiver assim, um jazigo aberto, ele é capaz de entrar e virar dentro. Ah, sim, não duvido não. Cara, imaginou? A gente está lá andando no cemitério, vou lá levar umas flores, alguma coisa, de repente eu vejo alguém saindo de dentro de uma turma. Deve ser bem assustador, né? Mas aqui, eu vi uma reportagem recente, não tem muito tempo, eu não lembro onde foi, não lembro se foi em São Paulo, um rapaz que foi pego, morador de rua também, ele foi pego com ossos, ele levou para uma feira, tipo essas feiras ao ar livre, assim, sabe, que reúne pessoal, assim, vai trazendo um monte de coisa que não serve mais, e reúne. O cara tava com ossos humanos vendendo numa feira ao ar livre, assim, cara. Aqui a gente chama de Feira do Rolo. Isso, aqui também, a gente chama de Feira do Rolo, hoje tem essas feiras do rolo, isso aí. O cara tava com ossos humanos vendendo lá, disse que entrou no cemitério, achou, colocou numa sacola e foi lá levar pra lá pra vender. Olha, eu já vi de tudo na Feira do Rolo. Já vi coisa assim que eu não sei como é que chegou lá. TV antiga de tubo de 70 polegadas, mas osso humano é a primeira vez. Essa aí inovou. Pois é, cara, tipo assim, foi uma coisa que eu fiquei assustado. Eu falei assim, pô, beleza, tá, você até entende, né, a curiosidade das pessoas com isso. Agora, pegar pra vender, tipo, em uma feira aberta, se fosse pelo menos um caso que foi investigado de uma sepultura ali que foi violada, que levaram para algum outro lugar, que foi para feitiçaria, alguma coisa do tipo, você ainda entende. Agora o cara levar para uma feira aberta, assim, a pessoa deve ter uns 10 parafusos a menos, né? Tem alguma lenda urbana na tua cidade, tipo, né, tem em Caraguatinguetá, o nomezinho, que tem a loira do algodão, que é a loira de... Outras cidades tem o fantasma que vaga, tem alguma coisa, alguma história assim,
alguma lenda urbana do cemitério que roda pela cidade, que todo mundo acredita, meio que sim, meio que não, que você conheça? Ah, cara, aqui, igual eu te falei, a lenda mais famosa que a gente tem aqui é a Loura do Bonfim, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa história. Não, aqui a gente conhece a loira do banheiro, que era uma moça que morava em Caraguatinguetá, que é interior de São Paulo, que ela faleceu, né, porque ela foi uma viagem, porque ela não queria se casar, aquela época de casamento arranjada, e o pai, com remorso do que aconteceu, fez um caixão de vidro para ela na cidade, no cemitério da cidade, mumificou ela, e a casa, que era um casarão de quase um quarteirão, porque ele era milionário, ele, depois que morreu o último parentesco dele, da família, foi doado para virar escola. E as crianças dizem que veem ela no banheiro, que viu aquilo que ela tocava funcionando. Então aqui em São Paulo a gente tem a loira do banheiro, mas a loira de branco a gente não conhece essa. Como é que é essa história? Sim. Eu posso te dizer o seguinte, para você depois dar uma pesquisada sobre a Loura do Bonfim. Ela é uma lenda urbana, uma das mais famosas aqui da nossa cidade, né, que gira em torno desse cemitério, que também é um dos mais famosos que a gente tem aqui. Só que para mim não me comprometer a não falar bobeira aqui, eu vou deixar aqui a dica no ar para vocês depois dar uma pesquisada, tá? Com certeza. Vamos fazer. A gente vai procurar a Loura do Bonfim, de repente vira até um vídeo aí pro canal. Isso, dá sim. Pode procurar que vocês vão ter informação lá pro canal, vai dar um vídeo legal também. E nas suas redes sociais, o que é que o pessoal que segue o Zé Covinha, eles fazem muitas perguntas? Qual que é qual que é a pergunta que é mais comum aí que aparece com o Zé Covinha? Assim, as perguntas mais comuns que eu recebo é tipo, por exemplo, se exumação, por exemplo, qual o cheiro que tem uma exumação? Exumação já não tem mais cheiro, né? Porque quando chega ali naquele período de exumação, da gente poder fazer a exumação, o estágio de decomposição já é completo, então ali já não tem mais cheiro de nada, só fica mesmo um cheiro de roupa velha, de mofo, madeira apodrecida do caixão, mas assim, cheiro de decomposição já não tem mais nenhum, não. E outra pergunta também que me fazem muito é tipo, como eu consigo dormir, como eu consigo comer. Enfim, são coisas, né, que as pessoas têm essa curiosidade. Talvez pessoas que sejam mais sensíveis a esse tipo de coisa tenham esse tipo de curiosidade. Mas geralmente as perguntas que eu mais recebo são essas. Se eu já vi, assim, se eu vejo espíritos, se eu já vi. Principalmente as famílias. As famílias sempre que elas chegam e comunicam com a gente ali no momento da abertura, a primeira coisa que eles me perguntam é se eu já vi espíritos, se eu já vi alma penada, alguma coisa desse tipo assim. Isso aí é uma coisa que eu tinha curiosidade, nem lembrava. Eu achava que no momento da exumação era um cheiro terrível, mas então não tem, é só mesmo do mofo da madeira podre e das roupas que sobraram. Exatamente, não tem cheiro mais nenhum, cheiro nenhum mesmo. Fica só assim, um cheiro de mofo e um cheiro das madeiras velhas ali. De decomposição não fica cheiro nenhum. Nossa, eu tinha absoluta certeza que vocês tinham que passar um pipa-pulvo no nariz, botar uma máscara. Não, até que não. Não fica cheiro nenhum, não. Assim, as dificuldades que a gente enfrenta são outras, né? Assim, no momento da abertura ali, uma sepultura acidentar e acabar que a gente pode cair lá dentro junto com a sepultura. Animal peçonhento, tipo escorpião tem muito, lacraia tem muita. Então a gente tem que ter alguns cuidados, assim, nesse sentido, sabe? Já aconteceu, assim, de alguém escorregar lá na exumação e cair lá dentro? Eu mesmo já caí. Já caí. Eu caí, assim, pior que eu caí de uma forma muito engraçada, porque a gente foi fazer... Desde 2019 existe uma determinação da prefeitura que não pode mais ser feito sepultamento direto na terra, né? Sepulturas, elas precisam ter a construção, o jazigo, né? Que a gente chama de jazigo. Então não pode mais ter por devido à contaminação de solo. E a gente foi fazer eram 2 exumações que tinha para fazer, para poder fazer a construção. Cara, assim, a gente já tinha furado tipo 1,80 m para baixo e não achava mais o corpo de jeito nenhum. E o meu parceiro de trabalho, a gente trabalha em dupla. O meu parceiro de trabalho era pequenininho, ele tem 1,55 m. Aí eu fui tirar ele lá de dentro para me poder entrar, para poder, né, a gente revezando ali. Eu pisei num pedaço de terra, cara, uma bolinha de terra, assim, um torrão. E escorreguei, mas não caí lá dentro. Eu tava conversando com ele, daí a pouco ele tava me procurando. Aquele eu já tava caído lá dentro, rindo sozinho.
Mas assim, acontece, tá? A gente tem muito risco disso acontecer, principalmente em época de chuva. Porque o coveiro, cara, assim, a gente tem que estar ali 24 horas pronto para tudo. A partir do momento que você entrou ali para assumir o seu trabalho ali, faça sol, faça chuva, você tem que estar ali, você tem que estar lutando. Então pode cair o mundo, que você vai estar ali, não importa. A gente fica debaixo da chuva, a gente fica debaixo do sol, mas a gente tem que estar lá. E assim, na chuva a gente corre muito, muito risco, porque a chance da sepultura acidentar é maior, da gente ter um acidente, escorregar é maior, né? Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados com a gente mesmo, que são mais, assim, não digo nem cuidados, são mais umas maldades, sabe? Que com o tempo você vai aprendendo a ter elas. Mas você aprende a duras penas também, porque tem coisas que você só aprende passando por elas, igual o caso de animal peçonhento, por exemplo. Eu aprendi a duras penas que eu não posso deixar minha mochila perto de árvore. Deixei minha mochila perto da árvore, o escorpião entrou nas costas da minha mochila e me deu uma revoada. 3 dias já testado em casa. Nossa, deve ter doído, viu? Nossa, bastante, bastante. Mas você tocou num assunto interessante, que a gente não se dá conta disso. Pode estar caindo um temporal, mas se for para a hora de sepultar, vai sepultar embaixo de temporal, né? Vai. A abertura tem que ser feita, sabe? Assim, se a gente tiver que furar um buraco de terra debaixo de chuva, a gente fura. Se a gente tiver que fazer o sepultamento, a gente vai fazer. O coveiro tem que estar pronto para tudo, cara. Pronto para tudo. É um soldado mesmo. Você tocou num assunto interessante, que eu achava que aquelas gavetas laterais, né, que são, como é que chama? Você falou mesmo que são o nome? Os jazigos? Os jazigos. Eu achava que ali era para poder aproveitar melhor aquele espaço, mas é para evitar a contaminação do solo, no caso. Porque é o seguinte, tem 2 tipos de sepultamento, né? Sim. Tem o jazigo, que ele é embaixo da terra, tem os mausoléus, que são aqueles que já têm a arte tumular, e tem o sepultamento vertical, que já são as 3 gavetas acima da terra. Na verdade, quando ele tem o jazigo, ele é não só para questão de contaminação do solo, mas também porque ele auxilia na decomposição. Um sepultamento feito direto na terra, ele leva no mínimo 5 anos para uma decomposição completa. E não é um prazo perfeito, sabe? Não quer dizer que com 5 anos vai dar certo. Mas é o prazo mínimo. Já no jazigo, ele leva 3 anos apenas para decompor. Então, se você precisar fazer uma exumação para reutilizar o espaço, você consegue fazer ela em menor tempo se ele tiver o jazigo. Entendi. Como se fosse de contaminação do solo, eu lembro que uns anos atrás, estava num cemitério lá, eu faço essa parte de paranormalidade tem uns 30 anos. O canal que é novo, mas isso aí eu levo de muito tempo. E eu lembro que lá floresceu uma mangueira. E ela dá umas mangas absurdas de grande. Mas ninguém tinha coragem de comer. Seria mais por causa disso. Então, da contaminação mesmo. Cara, e engraçado que lá onde eu trabalho tem também um pé de manga lá que ele dá umas mangas assim gigantescas, cara, gigantescas. Eu comi uma vez, sabe, assim, mas eu não vou mentir pra você que eu tenho um pouco de receio, não. Porque, né, esse negócio de solo, assim, é bem estranho, né? Querendo ou não, a fruta absorve aquilo ali também. Eram as mangas lindas, imensas. Elas sumiam. Isso. Não, mas lá no pé de manga que tem lá no meu serviço também, assim, se você vê o tamanho das mangas que tá lá, se você for no supermercado comprar, você não acha uma manga tão bonita, cara. Talvez a gente ache só no mercado municipal. Aqui em São Paulo tem o Mercadão, né, que você encontra lá é absurdo, assim. Só não achamos as mangas iguais do cemitério. Só não sei se vem de lá, né? Tomara que não. Pois é, mas igual lá onde eu trabalho, por exemplo, lá tem pelo menos umas 3, 4 árvores frutíferas lá. Lá tem jambo, lá tem manga, lá tem laranja. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma outra. Goiaba. Eu acho que são esses quatro tipos de fruta tem lá no cemitério onde eu trabalho. Todas os caras lá comem, assim, os caras não tem problema com isso, não. Eu vejo eles comendo assim, mas eu mesmo não tenho coragem, não. A gente fica aquela, né? Eu tenho um pouquinho de receio. Com certeza, eu teria também. Você não tá sozinho, né?
Pois é. E, assim, esses 2 anos que você está trabalhando, né, como bombeiro, como sepultador, que lição isso te trouxe, te agregou para a tua vida, né? Lição de vida, assim, Cara, assim, em questão de valores, assim, eu acho que principalmente o valor de abraçar, de beijar, sabe? De estar com quem a gente gosta, de valorizar essas pessoas mesmo, sabe? Porque a vida é um sopro, cara, é muito breve. É muito breve e assim, é igual eu te falei, é algo que não dá para mensurar. Não dá para mensurar porque, como eu te disse antes, eu enterro um bebê que mal viveu, como eu enterro uma pessoa que viveu uma vida de 100 anos. Então, assim, o que eu tiro de valor disso é assim, que o mais importante hoje não é as coisas materiais, sabe? Não é o material. Hoje, assim, o que eu acho que de mais importante que a gente tem é as pessoas que realmente gostam da gente, de poder estar perto dessas pessoas, de viver esses momentos, porque realmente nada, você não vai levar nada dessa vida que não for o que você viveu, seu conhecimento que ninguém te tira, sabe, o legado que você deixa. Então, enquanto a gente se manter vivo na lembrança de alguém, eu acredito que a gente vai viver eternamente. E a gente só vai conseguir se manter vivo através disso, né, cara? Sendo uma pessoa, uma boa pessoa, uma pessoa marcante, alguma pessoa prestativa, alguém com boas intenções, sabe? Ah, com certeza, né? Porque ali você, todos os dias, você ajuda na despedida do mais humilde até o mais rico, né? Então... Exatamente. E assim, porque eu gosto tanto de exumação, cara. Você vê que ali na minha página ali eu posto bastante sobre isso. Porque ali é o momento que eu não sei quem é negro, quem é branco, quem é gordo, quem é magro, se era um homem, se era uma mulher, se era um hétero, se não era. Sabe, naquele momento é todo mundo igual, cara. A caveira, ela representa a igualdade, é o maior símbolo de igualdade. No final das contas, todos nós vamos ter uma. Então, assim, eu acho que não cabe arrogância, não cabe preconceito, não cabe esse tipo de coisa mais na sociedade, porque o final de todo mundo é um só, cara. É muita soberba, sabe? Que a gente vê no dia a dia, sabendo que, no final das contas, vão todo mundo pro mesmo lugar. Isso é uma coisa que você falou, ela é bem interessante, inclusive ela é, como posso dizer assim, ela faz, é um dos pontos da maçonaria até, né? Que eles usam a caveira como um símbolo, porque ela é a representação do fim de todos, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é negro, branco, amarelo, se é homem, mulher. Exato, exato. Todos é igual, a diferença é se você viveu a tua vida ou se você só passou por ela. Exato. Ó, eu vou te contar uma situação que, assim, minha mãe faleceu em 2021. Minha mãe faleceu em 2021, ela faleceu de infarto em casa. Eu tenho, assim, eu não gosto de ver pessoas mortas, sabe, assim, naquele momento ali de ser sepultada, a pessoa ali arrumadinha dentro do caixão, eu não gosto. Então, quando minha mãe faleceu, eu optei em não ir no velório e optei em não ir também no enterro da minha mãe, mas foi por opção, porque minha mãe faleceu em casa, então eu consegui chegar, ver minha mãe em casa ali. Eu sabia que era um corpo sem vida, mas a última lembrança que eu tenho da minha mãe é ela deitada na cama como se ela estivesse dormindo. Mas, por coincidência, no ano seguinte eu fui trabalhar no cemitério, que era justamente o cemitério onde minha mãe estava. E quem fez a exumação da minha mãe foi eu. E assim, eu tive sim essa dificuldade em ver minha mãe no caixão, mas eu não é que eu não tive uma dificuldade porque era minha mãe, não deixa de tratar com emocional. Aí é muito diferente quando se trata da gente, né, cara? A gente sabe onde dói, onde aperta meu calo, eu sinto que dói. Então, assim, para fazer da minha mãe, foi mais tranquilo fazer a exumação dela do que imaginar ir no enterro da minha mãe. Eu consegui lidar com mais facilidade, porque ali eu sei que já não era mais, já não estava mais no plano físico, ali eu sei que já não era mais a minha mãe, e é o que eu te falei sobre a igualdade, cara. Ali minha mãe se tornou uma pessoa igual a todas, ali ela conseguiu o descanso que ela tanto queria, sabe? Minha mãe faleceu, não vou dizer da forma que queria, porque querer ninguém quer, né? Mas minha mãe foi uma pessoa tão boa em vida que ela faleceu da forma que ela sempre dizia, que ela não queria sofrer no hospital, faleceu com 83 anos dentro de casa, sem sofrimento nenhum, foi um infarto.
foi descansar super tranquilo. Mas, como eu estava te falando, assim, a caveira para mim é o maior símbolo de igualdade. Então, até mesmo quando eu tive que lidar com isso do meu lado, do lado da minha família, para mim foi um pouco mais tranquilo lidar com ela dessa forma, sabe? O Zé Covinha, ele, de certa forma, ele representa essa igualdade de todos, né, no último momento. Exato, exato. Eu tenho bastante, eu gosto, tenho algumas tatuadas pelo corpo, eu tenho na mão, tenho no pescoço, tenho outra aqui, tenho uma bem grande tatuada aqui, assim. E assim, eu gosto justamente por isso, pela representatividade que ela tem, sabe? Eu tenho uma coleção de caveiras, tem 2 aqui atrás, mas eu tenho mais de umas 10 ou 12. Toda vez que eu saio por aí que eu encontro uma nova, eu compro. De eu também gosto muito de artigos de caveira, eu tenho, tipo, roupa, caneca, tem alguns acessórios também, tenho mais máscara, essa que eu uso mais porque ela é mais confortável, mas eu tenho pelo menos umas outras 3 ali, que elas são um pouquinho mais desconfortáveis, porque elas tampam a cabeça toda, mas eu tenho outras ali, eu tenho bastante artigo, eu gosto muito. Eu te entendo, eu sou a mesma coisa. Tenho de gesso, tenho de acrílico, tenho de cristal. Que legal, eu também tenho. Aqui a gente tem uma outra pergunta para você. Como é que você lida com a possível estigmatização social associada à sua profissão, né? Qual que é a mensagem que você gostaria de transmitir para as pessoas que podem ter preconceito em relação ao trabalho do Zé Covinha, mesmo sabendo da importância que ele tem na sociedade? Cara, eu acho que, na verdade, as pessoas que têm um pouco de preconceito, porque, assim, eu acho que não é questão da gente sofrer um preconceito, sabe? Eu acredito que isso acontece mais em países europeus. Eu acho que a nossa questão aqui no nosso país mesmo é como diversas outras classes que a gente não tem o devido valor que a gente deveria ter, sabe? Pelo serviço que a gente faz, pela representatividade que a gente não tem, sabe? Eu acho que são esses pequenos detalhes, e assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos que tem algum tipo de dúvida ou não gostaria de usar essa palavra preconceito, que é como eu te disse, eu não acho que a gente sofra tanto preconceito no Brasil, eu acho que a gente sofre uma desvalorização. Que assim, gente, vamos encarar a morte com um pouco mais de naturalidade, vamos viver cada dia como se fosse realmente o último, porque vocês vão precisar da gente e um dia eu também vou precisar de outra pessoa que vai fazer o meu serviço no meu lugar. Então, assim, a gente fala que não depende de ninguém, mas até para morrer a gente vai depender de alguém. A gente depende de alguém para nascer, a gente vai depender de alguém para morrer. Então a mensagem é mais ou menos essa, assim, vamos acabar com essas soberbas, sabe? Vamos se ajudar mais, se amar mais, tentar viver com um pouco mais de paz, um pouco mais de intensidade, mas um pouco também de responsabilidade, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não acredito também que exista assim um preconceito. Eu acho que tem mais um medo, né? Isso, um receio, seria mais a palavra certa, um receio. Acho que a pessoa um espanto, sabe, assim, por exemplo, quando eu chego quando eu pego um Uber e falo pro cara, trabalho no cemitério, tipo, cara, porque não é muito comum, né? Não é uma profissão, assim, tão comum de se ver. Isso aí que você falou, eu passo por isso também, porque a gente leva muito equipamento, então acaba indo de Uber, né? Daí o endereço é lá mesmo que você vai, deixa lá na porta mesmo para facilitar a entrada. O cara olha assim. Exatamente, é isso mesmo. Bem isso. Olha, eu te agradeço muito pela sua entrevista, pelas suas explicações. Você gostaria de deixar aqui uma última mensagem aqui para o pessoal que te assiste, que segue no canal, para o pessoal da Paraná Ataque, às vezes alguma coisa para eles aqui para encerrar? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, ao convite, a educação de vocês, a forma que eu fui tratado aqui, muito bem tratado por vocês, pelo espaço, né, de poder estar esclarecendo algumas dúvidas. E no mais, eu queria deixar para o meu público um abraço, pedir para que sigam aí também o pessoal da Paranormal Ataque aí. E é isso aí, galera. A mensagem que eu queria deixar para vocês é: vivam, gente, vivam suas vidas intensamente, mas com total responsabilidade. Abrace, beije, ame, porque a vida é um sopro e passa rápido. No mais, um abraço do Zé Covinha para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí.
Zé Covia, muito obrigado pela sua participação. A gente foi muito importante trazer você aqui para o canal para mostrar essa realidade que é pouco conhecida, apesar de fazer parte da vida de todo mundo. A gente foi muito importante. Espero no futuro estar trazendo você de novo aqui para a gente bater um papo, conversar mais, falar sobre outras coisas. Sim, adoro, sempre que quiser. Muito obrigado. Para a gente falar mais desse universo dos cemitérios, dos sepultamentos, tirar esse medo das pessoas. Exato, a gente está aí para isso, cara. Exatamente, porque lá é um lugar de paz e descanso, não é para ser um lugar de medo. Exatamente. Muito obrigado. Pessoal, a gente encerra por aqui. Vocês vão poder ver essa entrevista no YouTube, nas outras redes sociais, e vai estar o áudio disponível no Spotify, no Paranoia SA. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, galera. Até mais. Quando está no ar, a gente manda uma mensagem para você ver na primeira mão. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.